Mais um ano trazendo a retrospectiva do autismo para vocês. Eu faço isso todo ano, então agora retrospectiva 2024. Estou vestindo a caráter aqui, roupa de Réveillon. Mas na hora de eu fazer o roteiro, foi muito difícil esse ano. Porque eu sempre coloco a mesma quantidade de fatos positivos e negativos, né? 5, 4, tal. Esse ano vai ser 4. E na hora de eu escrever os 4 positivos aqui, não foi fácil não, viu? Vou falar para vocês, vou confessar que esse ano foi um ano muito duro, muito sofrido. Mas eu vou trazer aqui para vocês mais uma vez depois da vinheta. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar e pesquisa autismo e práticas com evidência. Eu vou apresentar para vocês aqui 4 fatos positivos e 4 negativos. Eu começo pelo quarto, pelo último, e aí eu falo um negativo e um positivo. Dessa forma a gente sempre termina em algum fato positivo. Então vamos lá, o quarto fato aqui mais negativo do ano. Esse fato foi a desidratação do Parecer 50. O Parecer 50 é um documento que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, ele foi aprovado ainda em 2023, mas ele foi apresentado para a sociedade no janeiro desse ano, 2024, e houve uma intensa luta em torno desse documento, É um documento bem robusto, mais de 80 páginas, descrevendo o processo de educação inclusiva, e houve uma luta muito intensa, de setores que estavam muito incomodados com algumas coisas, mas as principais coisas eram de ter um currículo de formação de professores de educação especial e de acompanhantes, o fato de dizer que tinha que usar práticas baseadas em evidências científicas, porque esses grupos são contrários à ideia de evidência científica, e, por fim, e talvez o foco principal, que eles eram contra o Plano Educacional Individualizado, o PEI. Depois vocês vão ver que tem um fato positivo aqui que também está relacionado a isso, mas esse fato realmente foi muito duro, Foi assim, uma luta muito grande em torno desses temas, e foi muito duro o fato de conseguirem tirar uma série de coisas do parecer durante o ano, Mas, no final das contas, nós temos aqui, daqui a pouco, já um fato positivo em torno do parecer 50. A quarta notícia aqui, mais positiva. Esse ano eu participei de uma quantidade enorme de eventos, e o que eu pude ver, duas coisas em relação aos eventos de autismo no Brasil inteiro, duas coisas muito positivas. A primeira é que nós tivemos grandes eventos no Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil, todas. Esse ano eu fui a lugares que eu nunca tinha ido, como Roraima, como Amapá, por exemplo, e muitos outros. Então, o que eu vi foi eventos acontecendo no Brasil inteiro. Isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, perdem a noção, quem está dentro da comunidade do autismo, perde a noção de que a sociedade não acompanha esse tema. Esse é um tema de poucas pessoas que estão dentro da comunidade. Então, quando você tem grandes eventos mais centralizados, pessoas viajam de vários lugares, o que é muito bom, é fantástico. Mas é importante que tenha em todos os lugares, para que outras pessoas que não estão acompanhando esse debate possam entender, olhar, perceber o que está acontecendo sobre esse tema. Então, o fato aqui nós tivemos eventos em todas as regiões do Brasil, grandes eventos, e nós tivemos eventos de muita qualidade. Quero dizer, muita qualidade, eu estou falando não necessariamente da organização, mas eu estou falando do conteúdo científico dos eventos. Isso é uma coisa que mudou muito nos últimos anos. Eu sempre falo desse fato que, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, que eu entrei na internet para procurar sobre autismo, a gente estava no YouTube e pesquisava sobre autismo, a grande maioria das coisas que apareciam na primeira página do YouTube, quase todas, eram sobre um mesmo evento. Era um congresso que teve, não sei aonde, mas era um congresso assim, 100% de picaretagem, 100%. Hoje já tem outros conteúdos no YouTube, são vídeos mais produzidos, tipo esse aqui, Mas o que é mais importante, esses eventos mais de picaretagem, eles existem ainda, mas eles são muito poucos. A grande maioria dos que eu vou, tem um caso ou outro que parece uma coisa que é uma coisa pseudocientífica, Mas a maioria das vezes tem uma boa curadoria. Quem começou esse movimento de curadoria dos eventos foi o casal, os Gadia, que moram nos Estados Unidos, mas começaram a fazer curadoria de vários eventos no Brasil, mas isso se espalhou, Tem outros eventos, muitos outros eventos
né, hoje no Brasil, também com boa curadoria, que trazem diálogos muito bons, né, palestras muito boas para as pessoas. Então eu acho que esse é um fato bem legal. Se você que está assistindo esse vídeo participou de algum evento esse ano, coloca aqui para mim aqui nos comentários, fala de qual foi o evento que você participou, que eu acho que é legal a gente até compartilhar para as pessoas saberem o que está acontecendo. Então esse foi um fato muito positivo, eu acho, do ano de 2024. Foi assim, uma mudança muito grande em relação ao 2023, muito grande, assim, muito mais eventos, muito mais espalhados e de uma qualidade assim realmente muito bacana. O terceiro fato mais negativo aqui é um movimento bem coordenado, 2023, de grupos de planos de saúde em relação à intervenção LABA. Eles fizeram um movimento muito coordenado, muito forte, né, de atuação, principalmente junto com o judiciário, junto ao judiciário. Também junto ao governo, eu já vou falar, porque esse é o segundo fato, né? Mas junto ao judiciário, muito forte, em todos os tribunais de justiça. Eu, por exemplo, fiz aqui um vídeo, né, sobre uma negativa. Quem quiser procura assim, Lucelmo, documento vazado. Uma negativa de terapia, né, para uma família, para uma criança. E aí eu li esse documento aqui, fui ponto a ponto, mostrando esse documento, mostrando as referências, mostrando que muitas coisas que estavam alegando lá eram falsas ou eram equivocadas, assim, um documento assim, é uma coisa ultra bizarra mesmo, assim, muito séria mesmo. E esse documento, ele era mais ou menos a mesma coisa de uma apresentação que eu vi num evento de um representante de plano de saúde. Esse, por exemplo, essa apresentação, esse rapaz, eu vi ele apresentando junto a tribunais de justiça, eventos de tribunais de justiça. Eu fico pensando, Tribunal de Justiça, quer dizer, o nível estadual, não é para ter uma baita curadoria? Eu acabei de falar de um evento positivo, de um fato positivo, que foram os eventos de excelente curadoria, né, com apresentações de qualidade. Quer dizer, não é negócio do Tribunal de Justiça, que não falta dinheiro, não falta recurso, não falta capacitação técnica para as pessoas ali em relação às suas áreas. Não é muito estranho, não é muito... É muito bizarro isso, né? Como que está acontecendo? Isso está acontecendo por conta de uma ação coordenada muito forte. Esse ano foi muito, muito forte em relação a isso. Veja, eu entendo que os planos de saúde têm, em primeiro lugar, combater fraude, tem que combater mesmo, tem que ir para cima, e aí, legal demais. Fazer auditoria, acho legal demais. Muito bom mesmo, acho que é isso aí. Então, quer economizar combatendo fraude? Tamo junto. Não há a menor dúvida. Quer fazer um serviço mais sustentável, desde que atenda requisitos técnicos? Acho que é justo, tá certo. Uma empresa tem que buscar lucro, tá certíssimo. Agora, fazer essa atuação por meio de lobby divulgando informações falsas, aí não é legal. E veja, eu não estou dizendo que são todos os planos, tem planos que têm atuado, feito coisas diferentes, feito coisas legais, tá? Inclusive, vou até fazer um vídeo depois sobre um caso como esse, de uma reunião de plano que eu achei muito legal, um trecho que eu achei muito bacana mesmo em relação a isso. Agora, desta forma, essa investida em relação ao judiciário, para tentar derrubar as decisões judiciais, para tentar fazer com que não haja mais decisões judiciais em favor de oferecer o tratamento correto para as crianças, aí é um caminho equivocado. Eu não vejo, de modo geral, os planos fazendo esse esforço para compreender o que é a intervenção, para oferecer intervenções corretas, mas sustentáveis. Eu não vejo esse movimento e espero ver em 2025, né? Tem que fazer os nossos pedidos para o próximo ano, talvez essa seja uma boa pedida. Terceiro fato mais positivo que nós tivemos esse ano tem a ver com a vinda do Gregory Hanley para o Brasil. Eu vou explicar, porque ele já veio em outros anos, né? Ele veio já é a terceira vez para o Brasil. O Hanley é uma pessoa que tem revolucionado a aba no mundo, né? Ele tem feito ele tem estressado a área para a gente produzir cada vez mais intervenções mais humanizadas, mais dignificantes. E ele tem dado soluções técnicas para isso. Não é só o discurso valorativo, né? E ele veio no Brasil esse ano. Eu já publiquei uma entrevista que eu fiz com ele aqui, tá aqui no canal, vou colocar aqui para vocês. E tem uma questão que eu acho muito legal dessa entrevista, que ele citou em outros momentos com a gente também, né? Que é o seguinte, na primeira vez que ele veio no Brasil, eu fiz a pergunta sobre como é que ele estava enxergando a comunidade do autismo no Brasil, em relação a essas intervenções. Ele disse que na primeira vez as pessoas estavam ouvindo, estavam entendendo, eles não apresentaram, né?
No segundo ano, houve apresentações, foi lá em Fortaleza. O primeiro ano foi em Curitiba, o segundo ano em Fortaleza. Eles apresentaram, mas eram apresentações que tinham um caráter mais acadêmico, né? A maneira deles exprimirem o que eles estavam fazendo ali tinha essa pegada mais acadêmica. E nesse terceiro ano, né, nessa vez, teve mais apresentações, muito mais apresentações de casos que estavam sendo feitos no Brasil para lidar com comportamento agressivo mais severo, né? E que mostravam um amadurecimento técnico na hora de implementar essas intervenções em relação a tudo aquilo que está sendo produzido cientificamente de mais avançado, né? Que ele estava dizendo assim, olha, o que eu vejo no Brasil é pessoas aqui com nível técnico de excelência, que estão implementando os princípios com fidelidade e que podem fazer isso aqui, que podem hoje dar consultoria, dar assessoria, fazer outros cursos e realmente reproduzir. Não depende só de uma figura como ele, por exemplo, vir aqui, ou de Joshua Jessel vir aqui, né, que é o principal parceiro dele lá, que fez muitas coisas, das coisas que ele bolou, né, muitas coisas na prática o Joshua fez, né? Não depende só disso, né? Vocês têm uma reprodutibilidade dentro do próprio Brasil, pelo amadurecimento da área do Brasil. Isso significa amadurecimento técnico, os brasileiros conseguem fazer isso com excelência, e significa um amadurecimento no sentido de entender aqueles princípios, esses princípios de oferecer um ambiente para sempre a criança, ou o cliente, né, tá feliz, relaxado, engajado, né, esse termo que ele criou, happy, relaxed and engaged, né, então criar um ambiente extremamente reforçador para o indivíduo. Ou seja, a intervenção baseada em ABA tem que ser o melhor momento do dia do indivíduo. Tem que ter o dia que quando ele vai embora ele fica com saudade e no dia seguinte ele quer voltar. Então todos esses princípios, todos esses procedimentos que ele elaborou. Então eu fiquei muito feliz em ver esse amadurecimento da comunidade brasileira na implementação de intervenções de alta qualidade e dignificantes. A segunda notícia mais negativa do ano faz parte da mesma iniciativa dos planos de saúde, de confronto, né, às intervenções com evidência no Brasil, que foi o dossiê, né, que vocês se lembram, que ficou conhecido como o dossiê da maldade, né, dentro da comunidade, com todas aqueles dados falsos, aquelas falácias que estavam sendo divulgadas, e é especialmente triste porque foi uma entrada, né, desse discurso dos planos de saúde dentro da comunidade do autismo. Foi uma faceta da estratégia desses planos, né? Uma faceta é a ação no judiciário. A outra é dentro da própria comunidade e com um forte componente de influência dentro do próprio governo, porque isso foi enviado num seminário internacional bancado pelo governo para essas entidades. Inclusive, quando a entidade foi a público, a grande coisa que ela disse é assim, isso não era para ter sido público, era para ter sido privado. O que é pior ainda, se essas coisas acontecem na surdina e a sociedade não tem contato com o que está acontecendo, né? Então, foi um fato muito negativo, muito triste esse ano de ter tantas coisas falsas, equivocadas, às vezes falsas, às vezes só equivocadas, né? Sendo disseminadas dentro do governo. Porque, obviamente, quando a gente fala de serviço público, a gente está falando da relação entre Estado e sociedade. Isso acaba não tendo muito impacto para aqueles que têm uma decisão judicial ou para aqueles que podem pagar. Tem impacto na hora deste governo ou de outro governo, dos governos, quando eles ocupam o Estado, de eles formularem políticas públicas. Portanto, o impacto é justamente nas pessoas mais vulneráveis, aquelas que dependem de que haja política pública para atender suas necessidades. Então, é duplamente problemático nesse sentido, né? Porque o impacto é justamente naqueles que teriam menos condições, né? E, portanto, estão mais vulneráveis. O segundo fato mais positivo foi a união da comunidade do autismo. Essa união muito forte aconteceu em dois momentos. No primeiro momento foi em torno do Parecer 50, em torno dessa defesa do Parecer 50, foi uma união como eu nunca vi na comunidade. Dentro da comunidade do autismo, principalmente no começo da minha participação, né? Isso, sei lá, faz uns 10 anos mais ou menos, a minha participação era muito divisiva, né? Assim, havia muita briga interna, né, dentro da comunidade. Minha postura também sempre foi meio
veemente, assim, né? E aí tinha muitos temas em que a gente divergia e tal. E nos últimos anos, isso talvez vem se amenizando um pouco, né? E principalmente neste ano, em torno do tema da educação inclusiva, em torno do tema do plano educacional individualizado, realmente só ficou de fora dessa união grupos assim muito radicais, assim, extremistas ou vinculados aos planos de saúde, né? Porque a comunidade mesmo, todo mundo ficou unido, né? Foi uma coisa muito impressionante mesmo. E, e essa união se repetiu agora, né, no finalzinho do ano, contra os cortes no BPC, né? A grande maioria das pessoas que está no movimento, que está assim, que consegue estar mais presente no movimento, né, ter mais tempo para isso, não são pessoas que recebem o BPC. Mas ainda assim, mesmo não sendo pessoas que recebem, né, a gente tem que ter solidariedade, principalmente com os mais vulneráveis, que são aqueles que recebem, né, aqueles que estão em condição de muita dificuldade financeira. Então, isso foi lindo, assim, de ver na comunidade. Realmente uma coisa extraordinária, extraordinária mesmo, emocionante ver como a comunidade se uniu para poder se posicionar contra o corte do BPC. Esse ataque muito forte, foi um ataque assim, que veio do governo, né? Foi um projeto do governo federal. E aí a comunidade conseguiu se unir, conseguiu garantir que havia uma consistência da sociedade, e aí houve um acordo, explicando para vocês, né? Passou na Câmara Federal, passou na Câmara, só que assim, o projeto original, ele previa basicamente só que os casos mais severos tivessem, moderados e casos mais sutis não teriam acesso ao PPC, quando cumpridos os outros requisitos, né? Depois, na Câmara, mudou para ser casos moderados e severos. Então, os casos mais sutis, seriam no caso do autismo, né, os casos de nível 1, ficavam de fora. Foi para o Senado, a pressão da comunidade continuou, disse, nós não aceitamos que o nível 1 seja cortado. E aí, um movimento muito grande mesmo. E aí, no Senado, é o seguinte, havia a possibilidade de mudar o projeto. Quer dizer, fazer uma emenda, né? Só que, se mudasse no Senado, tinha que voltar para a Câmara. E o governo não queria que voltasse para a Câmara, porque ia demorar mais, né? E estava num momento em que o dólar estava subindo muito, não sei o quê, um monte de coisa acontecendo. E eles não queriam que houvesse essa demora. E quanto mais demora, mais a sociedade se organiza e mais se opõe, né, os grupos que de alguma forma fossem perder alguma coisa ali. É que a comunidade do autismo foi muito rápida. A comunidade das pessoas com deficiência, né, na verdade, foi muito rápida nessa organização. Aí, qual foi a proposta do governo? Fosse aprovado daquela forma no Senado, e aí quando fosse para a sanção, o presidente vetasse. Mas a proposta era do governo de cortar, tá? Não é porque o governo não vetou porque é maravilhoso. Não, eu não vou permitir essa injustiça. Não. É porque a comunidade se uniu e conseguiu impor, certo? Então, foi isso que aconteceu agora. E aí foi vetado por conta disso, porque houve um acordo da comunidade que estava se opondo a esse fato, tá? Esse corte do BPC para aí nessa última versão para os casos de autismo nível 1. E esse foi justamente o fato mais negativo do ano, né? Que foi essa ação do governo para cortar o benefício de prestação continuada dessas pessoas em condição de vulnerabilidade. O governo tinha um monte de lugar para cortar. O governo foi fazendo durante o ano uma série de ações exclusivamente para atender grupos identitaristas radicais dentro do próprio governo. E aí foi perdendo a legitimidade política e aí não conseguiu fazer um movimento de cortar outras áreas e decidiu então cortar das pessoas mais vulneráveis. Assim, um movimento horrível. Dentro da própria comunidade isso aconteceu. Eu já expliquei isso no outro vídeo sobre o BPC, tá aqui. Vocês podem assistir lá, eu expliquei bem. E aí eu dou o exemplo do Parecer 50, que eu acho que é o exemplo mais óbvio de como o governo se comportou contra a sociedade, né? E tem se comportado em relação a vários grupos. Tinha 180 associações a favor do parecer, na sua versão original, 2 contra. E o governo não homologou. Ninguém estava pedindo nada demais, inclusive, né? Era só homologar, não era para fazer que fosse a política do governo, nada disso. Mas foi um comportamento muito horrível, assim, horrível, né? E aí querer cortar o BPC dessas pessoas foi horrível, horrível, né? Então foi com certeza
o fato mais negativo do ano. O fato mais positivo, número 1, vamos terminar aqui em alto astral, né? Que foi a homologação do parecer 50. Tá até aqui, tô até com ele aqui homologado, porque eu vou fazer uma aula sobre ele para vocês agora no mês que vem, tá? É o seguinte, as várias coisas, várias conquistas que estavam no parecer original, que pode ser utilizado como referência para fazer documentos municipais, né? Eles continuam existindo, o parecer 50 na versão original continua existindo, mas tem uma questão que é muito importante em relação ao parecer 50 na versão que foi homologada, que é o reconhecimento do governo federal, porque a homologação é isso, o reconhecimento desse documento pelo governo federal, né, de que é necessário ter o Plano Educacional Individualizado, o PEI. Não existe nenhum outro documento brasileiro, gente, nenhum outro documento que tenha falando sobre o PEI, nenhum. Acompanhante especializado, que estava na versão original, mas não está nessa nova versão, que o acompanhante tem que ser especializado. Só que isso continua estando na lei. Está na lei 12764/2012, na lei Berenice Piana. Então o direito, ele continua, ele existia, não é o parecer que criava o direito. O parecer falava do direito, né, explicava o direito. Então tinha um valor muito grande que estava explicando, estava explicitando ali. Mas a lei continua existindo. Então continua sendo direito, a gente continua pedindo, né, exigindo esse direito por conta da lei. Agora o PEI era diferente. O PEI não tinha nenhum documento falando, nenhum. Então agora, com o documento do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministério da Educação, isso forma uma hermenêutica, uma interpretação da lei, que vem no Conselho, que é assinado, subscrito pelo governo federal. Então, isso, digamos assim, isso é um selo para a gente buscar esse direito em todos os lugares. Tem lugares que já tem o PEI, e que, portanto, não muda nada, legal, mas é a minoria dos lugares. A enorme maioria dos lugares não tem, né? As pessoas falam, né, que as pessoas da comunidade que o PEI é igual caviar, já ouviram falar, mas nunca viram. Então isso vai começar a mudar a partir de agora. Então isso foi uma coisa extraordinária. As pessoas não têm ideia de como foi importante isso. As pessoas vão ter ideia disso daqui 5 anos, 10 anos. Porque obviamente as coisas em 2025 não muda tudo de uma hora para outra, né? É um processo de construção agora. A universidade começa a responder a isso e aí começa a estudar, a talvez fazer pesquisa, né, em relação a esse PEI, você começa a ter políticas públicas nesse sentido, normas municipais, estaduais. Então, isso vai ser uma mudança extraordinária. Então, o fato mais positivo do ano de 2024, não há a menor dúvida, é a homologação do parecer 50, que é de orientação para a educação inclusiva de estudantes autistas. Ter um documento que fala especificamente dos estudantes autistas é outra coisa que tinha uma oposição muito grande, porque não queriam que tivesse um documento só para autismo e era fundamental que tivesse. E agora a gente conseguiu demonstrar que sim, precisa ter um olhar específico para essa comunidade, a gente precisa sim ter orientações específicas, porque são casos diferentes, são casos muito desafiadores, as redes municipais precisam disso, as redes estaduais também. Esse foi um passo extraordinário no ano de 2024. E a gente só vai ter essa noção clara daqui 5, daqui 10 anos, porque começa agora essa transformação da educação inclusiva dos estudantes autistas. Então, isso foi uma coisa realmente muito importante na minha avaliação, foi o fato mais relevante, positivo do ano de 2024. Pessoal, para todos vocês, espero um grande 2024, um feliz 2024, que no final do ano que vem eu não tenha tantos e tão graves fatos negativos para comentar, tenha só fatos positivos, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês mais um ano da nossa vida, acompanhando aí todo esse cenário do autismo. Grande abraço.